Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Estamos aqui na noite do dia 25 de dezembro de 2020 para celebrarmos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, nesse momento, vou passar a palavra ao pastor Leônidas para ele fazer a parte inicial desse culto. Irmãos, nós estamos, como disse a Elaine, comemorando esse Natal, nascimento do nosso Senhor Jesus, de uma forma bem diferente do que costumamos fazer, do que as igrejas costumam fazer, e mesmo assim, sem deixar de apresentar aquelas coisas que embelezam o culto. Quem canta, quem ora, a comunhão dos irmãos, coral, tudo isso nós vamos ter. É claro que não é ao vivo, não é presencial, mas no céu está chegando a comunhão da igreja, a comunhão de cada um de nós, cada um no seu lugar, na sua casa. Estamos explicando que o coral que vai cantar, não houve nenhuma aglomeração, são gravações que foram feitas antes, né? O coral da nossa igreja que vai cantar é o coral de 2018. Olha que interessante. Então, naquela época, o vírus ainda não havia nos alcançado. A sua família, alguns deles já tinham chegado, mas não como esse. Então, tudo isso teremos. Nós teremos a comemoração do Natal com a palavra, com os cânticos, com as orações, com as participações musicais. E essa é a forma que nós temos hoje, que estamos utilizando bem, e podemos alcançar, inclusive, pessoas que muitas vezes não podem ir ao templo e até fora do Brasil, como há pouco falou nosso irmão presbítero Fábio. Então, sejam todos bem-vindos, comemoremos, participemos, louvemos ao Senhor, adoremos ao Senhor, porque toda a honra e toda a glória pertence somente a Ele, pertence ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. A Elaine, de novo, vai estar dando continuidade ao nosso culto. Irmãos, eu vou compartilhar a nossa tela aqui. Nós vamos cantar o hino de número 75, mas vamos cantar de uma forma diferente. O coral da nossa União de Igrejas fez uma interpretação desse hino e eu vou compartilhar a tela aqui com os irmãos e nós vamos acompanhar junto com eles o hino. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, que é nossa luz, que as trevas vai dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste.
Jesus, Filho amado, Deus nos amou, Deus se encarnou, fez o menino deitado. Deus nos amou, Deus nos amou, digamos todos os povos, voz, a paz e salvação, todos os que creem. Bendito, bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos vêm. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a todos Deus quer amém. Agora nós vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir, se for possível, ao diácono Almir que esteja orando ao Senhor nesse momento, agradecendo a Deus, pedindo ao Senhor as suas bênçãos sobre o nosso culto desta noite. Tem que tirar o microfone do mudo lá, tá? Do celular deles. Manu, tira o microfone do mudo do celular de vocês. Clica na tela e clica... Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Agora sim. Pode orar aí. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Obrigado por essa oportunidade de poder comungar contigo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Pai, o teu povo que estão aqui na terra, clamando por ti, clamando por justiça, Senhor. Que nós possamos, esse ano de 2021, que possa ser um ano melhor para nós, Senhor. Que essa pandemia possa passar, Senhor, em nome de Jesus, que tu possa, Senhor, fazer um grande aniversário, Senhor, nesse 2021, que nós possamos estar atentos às tuas promessas, Senhor, para que nós possamos viver melhor nessa terra. Abençoa a tua igreja espalhada pelo mundo inteiro. Abençoa, Senhor, aqueles que estão passando por momentos difíceis, aqueles que estão carecendo de ti, Senhor, que haja oportunidade para eles de conhecer o caminho da salvação. Senhor, nos ajuda, nos abençoa cada dia, nós possamos estar confiando em ti e nas tuas promessas, que teremos um dia melhor, Senhor, um ano melhor. Perdoa meus pecados e aumenta a minha fé. E essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, nesse momento, recordar o nosso Natal de 2018, em que o coral da nossa igreja entoou o hino de número 79. Glória, surgem anjos proclamando, paz à terra, Deus louvor. Vamos relembrar esse... Glória, surgem anjos proclamando, paz
nossa terra. Vamos agora passar a palavra à nossa irmã Denise. Ela vai nos conduzir numa leitura bíblica nesse momento. Vamos estar lendo, irmãos, em Isaías 9:6. Diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos, nesse momento, ouvir um dueto pelo presbítero Sérgio e diaconisa Flailda. Boa noite, irmãos. Um feliz Natal para todos. Nós vamos cantar o hino de número 89, mas de uma forma diferente. Um anjo proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores ao pé de Belém. Lá nos campos aguardar os rebanhos do mal, numa noite tão fria, escura também. Natal, 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 Natal. É-nos nascido um Rei divinal, e de súbito no céu linda estrela surgiu. No Oriente brilhou com estranho fulgor. E a terra recebeu essa luz que caiu. Muitas noites aí vem esse esplendor. Natal, 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 Natal. Temos nascido um Rei divinal, tendo visto a clara luz dessa estrela sem par. Do Oriente alguns magos para foram seguir a procura de um rei que devia chegar aos judeus e às velhas promessas cumprir. Natal, 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 Natal. É-nos nascido um Rei divinal. Essa estrela apareceu e os magos guiou na estrada que para Belém os conduz. Afinal, sob Belém, essa estrela parou, mesmo acima da casa que estava Jesus. Natal, 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 Natal. É-nos nascido um Rei divinal, e os magos com afã e com grande temor de joelhos entraram naquele lugar, com ofertas liberais e de muito valor, ouro e mirra e incenso
vieram me dar. Natal, 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 Natal. É-nos nascido um rei divino. Natal, 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 Natal. É-nos nascido um rei divino. E com ele vamos nós, com sincero fervor, dar louvores ao nosso sublime Senhor, que deixando os altos céus, este mundo baixou, e morrendo na cruz, nossas almas salvou. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Vamos passar agora a palavra ao pastor Leônidas para a mensagem desta noite. Irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo número 2. Eu quero ler a partir do versículo 8. É uma parte do relato do nascimento de Jesus, que diz assim, Lucas 2, de 8 a 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Muito bem, irmãos. O nascimento de Jesus Cristo influenciou o mundo inteiro, até para quem não crê que Jesus é o Filho de Deus, até para quem não crê que Jesus Cristo é o Senhor, até para
os adeptos de outras religiões, o nascimento de Jesus influenciou a vida na Terra. A começar, por exemplo, vou citar apenas um exemplo, a forma de contar o tempo. Nós hoje estamos no ano 2020 da era cristã. E é assim que a gente até hoje aprende nas escolas. Antes de Cristo, depois de Cristo. Esse é o calendário cristão, ou, se não podemos chamar, ou devemos chamar de calendário cristão, é o calendário que a humanidade inteira adota. Outras religiões têm os seus calendários. Os próprios judeus, o povo de Jesus, eles estão, se não me falha a memória, no ano 5.781, aguardando o Messias, aguardando esse que já veio e que nós acabamos de ler aqui. Mas é a forma deles contarem. Porém, no seu dia a dia, nos seus negócios, nas negociações das empresas, nas negociações entre países, eles também, os judeus, estão no ano 2020. E assim outros povos, creio que têm também os seus, e cada um tem o seu calendário, porém, Jesus mudou, influenciou de tal maneira que todos percebem que algo diferente aconteceu. Como, por exemplo, aqueles pastores que estavam lá durante a vigília da noite, observando, tomando conta das suas ovelhas, observando a cada uma delas, e de repente acontece isso que nós acabamos de ler. E aparece também o coral, é o anjo, é o coral. E eles resolvem ir a Belém conferir. E eles vão e chegam lá e encontram, como foi dito. Há um bebê, há um menininho que está numa manjedoura, que era o lugar onde, digamos em linguagem brasileira, o coxo onde os animais se alimentavam. Mas Jesus não veio à Terra pura e simplesmente para mudar o calendário, nem para formar uma nova religião. O que Jesus veio fazer é algo muito mais profundo e mais essencial à vida humana. E eu separei 3 e quero ser bem objetivo com os irmãos. A primeira delas é que Jesus veio, Jesus nasceu para nos reconciliar com Deus. É isso mesmo, reconciliação. Nós estávamos desgarrados. Na linguagem de Paulo aos Efésios, capítulo 2, nós estávamos mesmos mortos em nossos delitos e pecados. E o Senhor Jesus nasceu para nos reconciliar com Deus. Em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 18, é exatamente isso que diz. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, e Ele nos confiou esse ministério da reconciliação, porque há outros, muitos ainda, que não se reconciliaram com Deus através de Jesus. Então, qual é a primeira tarefa que o Senhor Jesus fez? Nos reconciliou com Deus. E eu não estou aqui entrando em detalhes, que eu vou apenas falar de passagem. Fomos reconciliados com Deus porque nós estávamos separados dele, porque o pecado nos separou dele, e essa dívida de pecado era muito alta, e nenhum humano tinha condição de pagar, e o Senhor Jesus então morre na cruz e ressuscita para pagar a nossa dívida, a dívida de pecado, que na realidade é uma dívida de morte. O salário do pecado é a morte.
Então, a primeira coisa que a gente grava hoje, nós crentes já sabemos, e você que ainda não aceitou a Cristo está ouvindo, o Senhor Jesus nasceu para nos reconciliar com Deus. Essa palavra reconciliar, ela é muitas vezes usada entre amigos, entre patrão e empregado, e um dos casos mais dolorosos onde ela é usada é em família, pai com filho, filho com pai, coisas que acontecem no seio das famílias e tal. É preciso a reconciliação, porque enquanto não acontece a reconciliação, por exemplo, numa família, a família não está completa, não está em perfeita comunhão. Todos se gostam, todos se amam, mas há algo que está faltando. Não, a reconciliação é essencial. Essa foi a primeira coisa que eu quero deixar hoje, que Jesus veio fazer, porque está escrito aqui: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. O Senhor Jesus nos reconciliou com Deus. Segunda coisa, eu deixo com os irmãos. Após essa reconciliação, não é? Fomos reconciliados com Deus, o Senhor Jesus nos trouxe também a salvação eterna. É isso mesmo. Ainda há pouco eu disse, estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, cada um se desviando para o seu mau caminho, cada um fazendo e praticando aquilo que desagradava a Deus, e cada dia, cada um de nós, mais distantes de Deus, e essa época, inclusive, acontece muito, que eu vou falar agora, cada um de nós, humanos, fazendo do seu próprio ventre o seu Deus. O negócio é comer e beber, comer e beber, comer e beber, alto lá. O Senhor Jesus nos reconciliou, nos deu uma nova vida, e nessa nossa nova vida, Ele nos deu vida eterna. João 5,24 é claro. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vida é o que a gente tem de mais importante. Vida é aquilo pelo que mais se luta. Vida é aquilo que todos nós temos, queremos conservar, e nós temos uma enorme luta que vai do físico ao material, passando pelo espiritual, para termos vida. Pois então, o Senhor Jesus disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu posso entender, e todos nós podemos entender, que só há vida em Jesus. E por que só há vida em Jesus? Porque foi o único que morreu e ressuscitou. Essa é a segunda coisa essencial, importante, que o nascimento de Jesus nos trouxe. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, e diz ele próprio, vida em abundância. Não é uma vida qualquer. Não é também mais uma vida apenas passageira, uma vida para esse corpo. É vida eterna. Todo aquele que me enviou tem a vida eterna. Essa é a segunda coisa que o Natal nos traz. Pode parecer, para quem não é crente, que vida de crente é só falar em Jesus e não viver a vida. É o contrário. Quem não tem Jesus é que não está vivendo a vida. Está se deleitando apenas dos prazeres passageiros que essa vida tem, muitos deles saudáveis e bons, mas ficam nisso. Não, o Senhor Jesus nos dá todos os prazeres saudáveis e bons desta terra e ainda nos acrescenta a vida eterna. Isso é fundamental, isso é essencial. Só há vida em Jesus. Diz o texto de Atos, debaixo do céu não há outro nome a não ser o nome de Jesus.
Terceira e última coisa. Só Jesus nos dá o essencial da vida. O que a vida tem de essencial, só Jesus nos dá. E eu vou citar 5. Só Jesus nos dá amor. Amor de tal maneira que morreu na cruz em nosso lugar. Nos amou e nos mandou amar até os inimigos. Amor que ele viveu, nos ensinou e nos mandou fazer. Vocês serão conhecidos se tiverdes amor uns pelos outros. Nós não seremos conhecidos por nada que fizermos nessa terra de material. Não, ele era um bom crente, ele era de uma igreja grande. Esqueça isso que não vai funcionar. Não, ele era um bom crente porque ele sabia muito. Também não vai. Não, ele era um bom crente porque ele trabalhava noite e dia. Tudo isso pode fazer parte da vida cristã, mas o essencial é que nos amemos uns aos outros. Aliás, tudo começa aí. Deus manifestou o seu amor por nós, enviando Cristo para nos salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo amou todos os que chegaram até ele. Amou o leproso, que todo mundo queria distância, e a própria legislação mandava ele ficar separado. Jesus amou o leproso, curou o leproso. Cego, aleijado, bandido na cruz do lado, todos esses foram amados por Jesus. Todos esses foram amados por Jesus. Quando perguntaram para ele qual é o grande mandamento, e ele disse o quê? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, todo o teu entendimento, amarás totalmente o Senhor teu Deus. De todo o teu coração, isso é o maior. E ele acrescentou, e o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o Senhor Jesus nos deu as coisas essenciais da vida. Amor. Uma outra coisa que o Senhor Jesus nos deu também é fé. Fé nele. Fé em Jesus. Fé no Deus da fé. Fé no Deus que nos dá fé. Não é fé no sentido popular, ou não, eu tenho fé que vou conseguir. Você tenha muita vontade e muita esperança. Mas fé eu tenho no Deus vivo. É isso. O Senhor Jesus nos deu fé. O Senhor Jesus nos deu paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. É a paz de Jesus. É a paz que independe das circunstâncias. Então, olha quanta coisa ele nos deu. Amor, fé, paz, obediência. Ele nos deu obediência. Ele nos deu a condição de obedecer. Porque a obediência vai estar ligada ao amor. Então, quando alguém obedece, você tem duas formas de obedecer. Obedece à força, o que particularmente eu acho que não é obediência, ou você ama tanto e é tão amado que quando a pessoa te fala, você obedece. Isso vem de Jesus. Obediência é condição fundamental na vida do cristão, eu digo mais, na vida da humanidade. Porque uma das coisas que mais se faz é desobedecer. Então, o Senhor Jesus nos deu a capacidade de obedecer. Já desde o Velho Testamento, Moisés dizia isso para o povo. Olha, é só depois ler Deuteronômio 28. Se vocês obedecerem, vai ser assim. Se vocês desobedecerem, vai ser dessa outra forma. Era Deus nos dando já a possibilidade da escolha. O Senhor Jesus obedeceu, foi fiel até a morte e morte de cruz. Ele nos ensinou a obedecer porque ele foi o primeiro obediente nos planos de Deus.
Uma outra coisa, uma última que o Senhor Jesus nos deu, nos dá hoje, se chama sabedoria. Só o Senhor nos dá sabedoria. Eu sempre digo, creio que foi na classe de jovens, há um tempo atrás eu falei, que na nossa cabeça passam três coisas, não é? Inteligência, instrução, sabedoria. Inteligência, que os estudiosos estudam e discutem o que é, o que não é, coisa e tal, e tudo bem e tal. Instrução que a gente adquire na escola, em casa, na vida e tal, instrução. Sabedoria, essa só Jesus dá. A Bíblia diz claramente, o temor do Senhor, a reverência ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Meus irmãos, uma coisa muito perigosa é quando você tem alguém muito inteligente, muito instruído, sem sabedoria. Ele é capaz das piores desgraças. Às vezes você tem o contrário, alguém que não tem lá essa inteligência toda, de um Einstein, por exemplo, como a humanidade reverencia, alguém que não conseguiu chegar em nenhuma universidade, mas você olha para a pessoa, conversa com a pessoa e chega à seguinte conclusão: esta pessoa é sábia. Quando você vai conferir, é um crente em Jesus Cristo. Eu chego mesmo a dizer, dos três, inteligência, instrução, sabedoria é mais importante. Sabedoria só Jesus dá. É por isso que Jesus nasceu. Eu termino aqui. Você já entendeu? Ele nasceu para nos reconciliar com Deus. Ele nasceu para nos dar vida eterna. E ele nasceu para nos dar tudo isso que eu falei. Amor, fé, paz, obediência, sabedoria. Uma última coisa eu quero falar. Todos esses, amor, fé, paz, obediência, sabedoria, nenhum desses nós seguramos com a mão. Não é nada material e palpável. É algo que vai direto ao nosso coração. Agora imagine, irmãos, o desafio que a igreja tem, dizer a um mundo materialista e consumista que o que é essencial você não pega com a mão. É Jesus quem nos dá. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Agora nós vamos assistir a um vídeo muito especial, que é a apresentação das nossas crianças e dos nossos juniores. Eles gravaram esse vídeo especialmente para a nossa programação de Natal. Nasceu pra me salvar. Deus é amor. Lá, 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 lá. Nasceu Deus é amor. Eu gosto de Jesus de todo o coração.
Deus é amor. Lá, 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 lá. Nenenzinho nasceu pra me salvar. Deus é amor. Lá, 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 lá. Jesus nasceu lá em Belém, Belém. Deus é amor. Tra, lá, 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 lá. Jesus nasceu pra me salvar. Deus é amor. Tra, lá, 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 lá. Nasceu bebezinho, nasceu pra nos salvar. Deus é amor. Tra, lá, 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 lá. Nasceu Jesus pra mim. Deus é amor. Tá, lá, 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 lá. O nenenzinho dorme bem manso no bercinho. Deus é amor. Tra, lá, 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 lá. Nasceu um nenenzinho, nasceu pra me salvar. Deus é amor. Lá, 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 lá. Lá uma estrelinha brilhou, brilhou, brilhou. Deus é amor. Lá, 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 lá. Jesus nasceu lá em Belém, Belém. Deus A cara da Adriana. amor. Tra, lá, 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 O nenenzinho dorme tão manso no bercinho. Deus é amor. Tra, lá, 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 lá. Feliz Natal. Graças a Deus, nós podemos assistir a programação, a apresentação das nossas crianças. Irmã Denise. Quero agradecer a participação dos pais, das nossas crianças. Essa letra foi feita por meu pai. Ele compôs essa letra, colocando nessa música que é bastante conhecida. São várias linhas de Natal que contam a história do Natal. Que Deus possa ser glorificado na voz das nossas crianças, nesta história cantada desse jeito. Em nome de Jesus.
vamos aos nossos anúncios para os próximos. Irmã Alice, tá ligando. Estaremos aqui às 16 horas para a nossa escola dominical. Estaremos terminando o livro do profeta Daniel, com o pastor Elias. Ele vai terminar a parte que ele deixou. Semana passada nós terminamos o capítulo 12 e ele ficou com a parte final do capítulo 11 do profeta Daniel, que ele vai terminar amanhã. Próximo domingo estaremos às 10 horas, celebrando o nosso culto. Estaremos ao vivo, em transmissão ao vivo pelo YouTube, com o nosso culto. O pastor Roberto Neto vai nos trazer a mensagem. E à noite, aqui na nossa sala, estaremos aqui novamente para o nosso culto da noite com o pastor Leônidas. Próxima segunda-feira, aniversário da nossa igreja. 62 anos de organização da nossa igreja. Estará conosco o pastor Manuel Bernardino, nos trazendo a mensagem do Senhor. Próxima terça-feira, estudo bíblico. Estamos na reta final do livro de Êxodo. O pastor Leônidas vai estar ministrando esse estudo para nós. E dia 31, estaremos novamente reunidos para o nosso culto de Ano Novo. Se o Senhor nos permitir, entraremos 2021 na presença do Senhor, reunidos como igreja, não fisicamente, mas estaremos reunidos, se o Senhor quiser, para o nosso culto de Ano Novo. Pastor, esqueci alguma coisa? Falou tudo certinho, tudo que tinha que falar, e agora é só a gente orar e participar. Deus abençoe a todos, foi muito bom. Eu li uma vez, há muitos anos, que os chineses dizem que toda crise nos faz mudar de lugar. Nós tivemos que aprender muita coisa em relação até aos cultos com essa pandemia toda. Mas a coisa mais importante é que a fé de cada um de nós permanece adorando o Deus vivo. Por isso que eu gosto muito de João capítulo 4. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, se você pegar a Bíblia, a pandemia não foi capaz de impedir que nós parássemos de adorar. É verdade que muitos irmãos partiram nessa luta, mas o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, está de pé. A nossa igreja e muitas outras igrejas adorando ao Deus vivo, porque só Ele é digno da nossa adoração. Deus abençoe cada irmão. Feliz Natal. Temos alguns irmãos acompanhando pelo YouTube. Nossa irmã Zuleida, nossa irmã Diaconisa Nelma, nossa irmã Margarida, Solange Viana, Diácono Paulo Viana e Regina, nossa irmã Zilmar, Maria de Fátima, Diaconisa Rosemary Marins, Ilma Guimarães, Eleir, Rosinete Guimarães, Marinete também está aqui, presbítero Fábio, Fernanda, Gabriel e Bia, Tânia, Cristina e Maísa também estão assistindo, estão nos acompanhando aqui pelo YouTube. Vamos terminar o nosso culto? Vamos mais uma vez relembrar o Natal de 2018, em que o coral cantou o hino de número 74.
estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nós unidas almas nós, lindos anjos mandados por Deus, anunciam a nova dos céus. Nasceu o bom Salvador, nasceu o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo esplendor, lindo, lindo, lindo Jesus, oh, presépio do de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Vamos orar ao Senhor. Pastor Leônidas vai orar e vai impetrar a bênção apostólica sobre nós nessa noite, para terminar o nosso culto. Senhor, nós queremos louvar e bendizer o teu nome, porque só tu és Deus, toda a honra, toda a glória pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Deus eterno que um dia habitou entre nós e tudo começou com o nascimento de Jesus, a sua participação terrestre presente aqui entre nós com o nascimento do Senhor Jesus. Nós louvamos e bendizemos o teu nome. Nós queremos te agradecer a oportunidade de, mesmo com toda a dificuldade da pandemia, podermos realizar um culto agradável com participação de todos, de crianças a adultos. Cada um de nós trouxe a sua participação. Nós queremos te agradecer por isso. Queremos te agradecer pela inteligência que tu tens dado a nós, humanos, para criarmos tudo isso. Nós queremos te agradecer também por todos esses irmãos e irmãs da nossa igreja que prepararam todo esse aparato técnico, irmãos e irmãs que ensaiaram as crianças, que gravaram, todos esses irmãos e irmãs que proporcionaram essa possibilidade de nós podermos participar nesse culto. Queremos te agradecer também pelos irmãos da nossa união de igrejas, pastor Márcio e toda a sua equipe, que também participaram. Nem eles próprios sabem, mas toda a gravação que foi colocada foi feita por eles e nós louvamos o teu nome por isso. Nós louvamos o teu nome, nosso Deus, por aqueles que estão sendo alcançados por este culto. Ajude-os a entender que o Senhor Jesus nasceu e morreu e ressuscitou para nos reconciliar com Deus, para nos dar vida eterna e para nos dar aquilo que é essencial nessa vida. Não há possibilidade de vida saudável nem de salvação eterna fora de Jesus. Ajude-nos a entender isso. E ajude-nos a nós, crentes, a nos consagrarmos cada vez mais para a honra e para a glória do teu nome. Tenha misericórdia de nós. Abençoa, nosso Deus, as programações que nós temos de hoje até o dia 31. Amanhã nós temos a nossa escola dominical. Domingo temos culto pela manhã, gravado direto da igreja. À noite nós temos a nossa sala
Na segunda-feira é o aniversário da igreja. Na terça-feira, nosso Deus, é o estudo bíblico pela sala. E no dia 31, a nossa vigília, o nosso culto, para entrarmos também em 2021 diante de Ti. Seja conosco, cada um na sua casa, mas queremos estar agradecendo a Ti por mais um ano que se foi e agradecendo pela chegada de mais um ano. Tem misericórdia de nós. Dá-nos sabedoria. Dá-nos uma noite tranquila. Ajude-nos, nosso Deus, para que amanhã estejamos bem e possamos dar conta de tudo aquilo que Tu tens confiado a cada um de nós. Seja com cada um de nós, seja com o pastor, com os presbíteros, com os diáconos, com as diaconisas, com a liderança, com os demais obreiros, demais pastores, com os missionários. Senhor, seja conosco. Seja com todo o Teu povo espalhado pela face da terra. Livra-nos, guarde-nos, continue nos ajudando e sustentando diante dessa pandemia. Tem misericórdia de nós. Eu oro em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com perdão dos meus pecados. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão, o consolo, o conforto, a sabedoria do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, agora e até aquele grande dia. Amém, Senhor.